O cliente trouxe aqui um pedal de overdrive, tinha lá o potenciômetro de tone, e esse potenciômetro não estava alterando nada no som até que ele chegasse aqui no final. Então ele girava o potenciômetro e não alterava nada no som. Quando ele trazia o potenciômetro aqui para o finalzinho já, o corte de agudos atacava de uma vez. Então estava sem varredura o potenciômetro. Você girava e não acontecia nada. Quando você trazia ele aqui pro finalzinho, é que ele cortava o agudo, mas ele cortava de uma vez. A primeira coisa que eu fiz foi testar o potenciômetro, né? Fiz uma medição isolada nele e o potenciômetro tava ok, tava funcionando direitinho. Depois eu pensei em dar uma olhada nos componentes lá na placa que faziam parte do circuito de tone, mas aí antes de fazer isso eu resolvi desenhar só a parte do circuito que era responsável por isso e fazer uma simulação para ver como o circuito deveria se comportar. À medida que eu fui desenhando e pegando os valores aqui dos componentes, eu já fui vendo que isso não se tratava de um problema, mas sim de um comportamento natural do design do circuito. E aí quando eu fiz a simulação aqui, eu confirmei isso. Então olha só, esse trecho aqui é o trecho de tone do pedal do jeito que estava. Depois eu vou mostrar as alterações que eu fiz. Então eu vou colocar o potenciômetro de tone aqui no máximo. O circuito está usando um 500K linear. Aqui do lado tem um gráfico, vou tentar posicionar aqui da maneira que dê para ver os dois, o potenciômetro e o gráfico. Então esse aqui é o arranjo do pedal do jeito original e esse aqui é o arranjo que eu fiz. Foi o ajuste que eu fiz. Aqui no gráfico a gente tem duas linhas, uma verde e uma vermelha. A verde representa o comportamento do pedal original e a vermelha representa o comportamento do pedal depois da minha alteração. Então vamos lá, vamos ver esse potenciômetro funcionando aqui. Ó, eu vou colocar o potenciômetro em 75%. Vamos fechar ele até 75% e ver o que vai acontecer com a saída do circuito. Então vamos lá, aqui ele está flat. Quase não dá para ver, né? Mas ele caiu um pouquinho aqui, ó. E a frequência de corte dele tá por aqui, ó. Tá entre 50 e 100 Hz aqui mais ou menos, ó. Bem baixo, né? Então vamos lá, agora vamos colocar o potenciômetro em mais ou menos 50%. Vamos pôr 50% certinho, vai. Então ó, aqui eu já girei metade do potenciômetro. Vamos simular. Tá vendo? Caiu só um pelinho. Nem dá pra ver, né? A linha se mexendo. Vamos colocar 25%. O potenciômetro aqui ele já está quase fechado total. Agora a gente começa a ver o Tony trabalhando. Ó. Tá vendo? Eu tive que sair de 100% e até 25% do curso do potenciômetro para começar a acontecer alguma coisa aqui na saída do circuito. Então vamos lá, vamos colocar agora 12%. Está praticamente fechado, né, esse potenciômetro aqui já. E a gente não teve atuação nenhuma no agudo. Agora sim. Só que olha só, eu tô com mais ou menos aqui, ó, uns 8 dB e meio aqui, ó, na saída, quando ele está flat. E aí, quando eu jogo o potenciômetro de 100% para 12, eu vou ter aqui nos agudos mais ou menos uns 10 dB, menos 10 dB. Então quer dizer, eu fui de 8,5 para 10. A gente perdeu aqui 1 dB e meio só de agudo. 1 dB e meio. Eu tive que girar o potenciômetro todo praticamente. Vamos colocar o potenciômetro lá do Tony em 6%. Agora vamos ver aqui no gráfico o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, agora a gente foi de menos 8 dB e meio para uns quase 12, vai, vamos falar 12, 4 dB, vai, vamos falar de 8 para 12 aí, 4 dB, não caiu nem isso, né? E você vê o potenciômetro praticamente todo fechado já. Agora vamos fechar o potenciômetro de vez. Agora o corte vai vir arregaçando, né? Que eu zerei o potenciômetro, aterrei o capacitor, olha lá. Por isso que o cliente estava tendo essa sensação de varredura nenhuma no potenciômetro. O potenciômetro só fazia o filtro atuar quando ele já estava praticamente fechado. Foi por causa desses valores aqui. Esse tipo de filtro, o que acontece? Para você ter uma resposta flat dele, essa resistência precisa ser bem alta. Para você poder começar a ouvir o filtro atuando, essa resistência aqui, ela tem que ser desse valor aqui para baixo, para você começar a ouvir uma queda.
Então olha só, nós estamos em 500k. Para chegar em 33k, essa resistência tem que cair demais. E para piorar, esse potenciômetro é linear. Então quer dizer, quando a gente chega no meio dele, ele caiu só metade do valor. Bom, então agora eu vou mostrar os ajustes que eu fiz aqui para melhorar essa resposta do potenciômetro de Tone. Eu tive que encontrar uma maneira de fazer isso soar melhor e ser o mais barato possível. Tentei aproveitar ao máximo o design original e alterar um componente ou outro só. Então olha só, o que eu fiz? Eu substituí esse resistor aqui de 33, coloquei um de 6K8. Aqui eu aumentei a frequência de corte. Tá vendo que a frequência de corte do original tá mais ou menos aqui no 100 Hz, né? Eu joguei essa frequência de corte mais para frente, porque de 100 Hz para baixo aqui para guitarra, você não tem quase nada de som de guitarra. E o pedal, quando ele tá ligado, ele já capa bem os graves. Então, no fim das contas, do jeito que estava aqui, esse botão estava parecendo mais um botão de volume geral do que um botão de tone. Então eu joguei essa frequência de corte mais para frente, diminuindo esse resistor. Diminuindo esse resistor eu consigo duas coisas. Eu aumento a frequência de corte e eu posso trabalhar com um potenciômetro menor aqui. Além de ter mudado o potenciômetro aqui também, né? Eu mudei esse resistor para poder trabalhar com um potenciômetro menor e eu coloquei um potenciômetro logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo que eu coloquei aqui, ele cai bastante resistência até a metade e da metade pro final dele aqui, fica só um pouquinho de resistência para ele diminuir. Então eu consigo variar bastante o valor da resistência até o meio. Eu consigo fazer ela baixar bem até o meio. Eu não baixo só a metade, eu baixo muito mais do que isso. Então a gente consegue uma atenuação mais brusca ali dos agudos. A gente vai ver agora. Só mais um detalhe. Como eu diminuí esse resistor, o volume geral do pedal ficou mais alto. Então eu aproveitei um resistor que já estava no circuito aqui, ó, tinha um resistor inútil aqui, ó, de 22K, ele estava ligado exatamente assim, ó. Estava em paralelo com esse potenciômetro aqui, com esse resistor aqui, mas o outro terminal dele não estava ligado em nada. Então eu troquei esse cara, peguei esse cara e joguei para frente. Tá vendo? Eu fiz isso aqui. Aí eu consegui manter o mesmo volume de saída do design original, consegui alterar o filtro e consegui melhorar a resposta do potenciômetro. Então eu vou colocar agora o original e o meu arranjo aqui, ó, no flat. Vou simular o gráfico. Tá vendo que os dois estão bem pareados ali, né? O circuito está bem linear, não está capando nada de agudo. Beleza. Agora eu vou girar 75% aqui do... Vamos colocar 66%, vai. Eu vou fazer só em 3 partes isso aqui. 66% do original e 66% do meu arranjo. Lembrando que o verde é o comportamento do circuito original e o vermelho é o comportamento do circuito com o meu ajuste. Vamos lá, vamos simular. Ó, tá vendo? O arranjo que eu fiz ficou muito mais sensível. Então o cliente, quando ele atuar ou quando ele mexer no potenciômetro de tone, ele vai ter uma sensação mais linear do filtro funcionando. Ó, o original não mexeu praticamente nada. Esse que eu fiz, a gente conseguiu uma atenuação aqui de, vamos ver, ó, estamos em menos 8, a gente foi para, estamos em menos 8 no flat e a minha atenuação foi para menos 12, quase menos 9 dB no flat, vai, vamos considerar menos 9 aqui no flat, e eu fui para menos 12, então eu já consegui atenuar 3 dB dos agudos, e isso com 66% do potenciômetro aqui. Eu diminuí só 30, eu girei ele 33% para trás, certo? Então agora vamos colocar ele em 33, 34, 33, o outro também vamos colocar em 33. Vamos simular. Olha o tanto que caiu. Tá vendo? A gente estava ali em menos 9, né? Eu falei, ó, menos 9, eu passei de menos 15. Então a gente diminui aí mais 6 dB. E agora se eu colocar aqui 5%, nos dois, ó, em 5% o original começou a mostrar alguma coisa
E o arranjo que eu fiz, ele já tosou já os agudos, tudo aqui já. Ó, na metade, o meu arranjo na metade. Vamos simular. Ó, na metade a gente vem aqui de -9 até -13,5. Então já dá uns 4 dB e meio aí, certo? De atenuação. Então quer dizer, ficou muito mais linear para o usuário esse arranjo que eu fiz aqui.